Bom, então convidamos o diretor de operações do Transurb, Hernani Fagundes, para sua palestra. A apresentação que eu vou fazer é uma apresentação institucional, como nem todos conhecem a nossa empresa, então, e eu estou na condição hoje de representar o presidente aqui na empresa. Hoje o João Otávio é um velho conhecido meu, porque quando eu fui, em 2001, trabalhar na gestão do governo Tarso, na IPTC, nós fomos colegas na IPTC, eu era gerente de planejamento de transporte e João Otávio era o responsável por toda a sinalização da cidade. Então, durante aquele período lá, então, a gente se conheceu e fez uma boa amizade até hoje, né? E o João Otávio é lindeiro lá da minha terra natal, ele é do Alegrete, eu sou de Caciqui, né? Então, a gente tem uma relação até de territorial, né? O presidente faria essa apresentação e eu vou tentar, né, representá-lo aqui, porque é uma apresentação institucional da Transurb, né? São informações gerais da Transurb. Para quem não conhece a empresa, acho que é importante contextualizar, né? Não vou entrar, porque o ano passado a gente fez uma apresentação no seminário que era a respeito da Operação Trilhos Humanitários, que foi uma operação que nós desenvolvemos durante a nossa recuperação depois da enchente, né? Então, hoje nós vamos apresentar mais dados gerais da Transurb. Então, nós somos uma empresa pública, vinculada ao Ministério das Cidades. Nós fomos criados por decreto em 1980 e em 85 foi o início da nossa operação aqui na empresa, né? Nós temos aqui os povos originários, que a gente chama, né? Que somos aqueles que entramos na empresa antes da sua inauguração, né? Então, ela foi inaugurada em janeiro de 85 e nós já temos vários colegas aqui que completaram 40 anos de empresa, e eu sou um deles, né, que completamos 40 anos de empresa. 40 e poucos de empresa. Então, nós iniciamos operando até Sapucaia, né, depois chegamos a São Leopoldo, na estação Unicinos, depois ao centro de São Leopoldo, né, e posteriormente, completando o projeto original de 43 quilômetros de extensão, chegando a Novo Hamburgo, construindo mais 5 estações, que é o projeto original da Porto Alegre a Novo Hamburgo, e estamos localizados numa faixa de domínio que já foi uma estrada de ferro, né? A antiga estrada de ferro que ia até São Leopoldo, Novo Hamburgo, né? Então, nós temos essa peculiaridade que, inclusive, nos causou problemas agora na inundação, porque justamente por estarmos na faixa de domínio da antiga rede ferroviária, para que não houvesse desapropriações, nós fomos com a nossa linha, o nosso traçado, de Farrapos até o centro, lindeiros ali ao dique, né, da Castelo Branco, quando, na verdade, todos que militamos em transporte sabemos que a demanda efetivamente está no eixo da Farrapos, né? Então, a gente deixou de atender a Avenida Farrapos até o centro para ficar numa área que tinha pouco usuário lindeiro, né? Estação São Pedro, rodoviária, enfim, né? E que hoje nós sofremos bastante, inclusive, porque na parte que fica embaixo da ponte do Guaíba ali, aquele é o trecho da bacia ali, que a gente chama, nós estamos reconstruindo uma casa de bombas ali, porque a inundação ali destruiu tudo, né? Então, isso fruto do quê? De um traçado que, na época, a escolha do gestor público, na época, foi para que não houvesse desapropriação, aproveitar a faixa de domínio que já era do poder da União. Nós temos, então, uma extensão de 43,8 km, e como nós temos duas vias, V1 e V2, então a gente duplica essa quantidade de quilômetros toda vez que tem que recuperar a via permanente, né? Nós recuperamos agora 12 quilômetros de Estação Fátima até Mercado, mas que, na verdade, são 24 quilômetros, porque é a V1 e a V2, então as duas vias tiveram que ser reconstruídas, né? E é reconstruído mesmo porque nós não tínhamos como mexer, digamos, na via existente, né? Nós estamos operando e reconstruindo, então nós recuperamos no mesmo traçado, no mesmo eixo que sempre foi a concepção original da empresa.
tivemos algumas dificuldades, e isso nos envolveu bastante, inclusive tendo que reduzir a operação para poder fazer esse atendimento, que era trocar todos os dormentes, e principalmente as partes de plataforma, de embarque e desembarque, naquela região aqui da BR-116, Anchieta, Niterói, Fátima, era uma área para trabalhar bem difícil, porque não podíamos interromper a circulação da BR, né? Então, nós tivemos um trabalho bem difícil para fazer, mas, felizmente, conseguimos comprimir o nosso cronograma e vai permitir que a gente, então, a partir do dia 30, aquilo que nós prevíamos fazer só até o final de setembro, nós conseguimos trazer para o final de agosto, então, a recuperação dessa parte da via permanente, né? Nós temos uma frota de 40 trens, 25 trens da série 100, que são os trens japoneses. Inclusive, recebemos, a semana passada, um dos participantes do consórcio que fabricou esse trem, e eles ficaram bastante impressionados por ver a qualidade da manutenção dos nossos trens, né? Porque nós somos a única operadora brasileira que tem a sua frota original toda operativa, né? Hoje nós temos alguns trens ainda em recuperação, frutos da inundação, né? Porque nós retiramos aqui do pátio da empresa 36 trens, né? Salvamos 36 trens. Agora, 3 estavam em cavaletes e manutenção e um estava em mercado, que ficou ilhado lá em mercado, porque nós não conseguimos trazer. Mas de 40 trens, 36 trens não foram atingidos pela inundação, né? Então, estamos em processo de recuperação, e esse fabricante do consórcio Mitsui, né, Hitachi Mitsui, que construiu, esteve nos visitando e ficaram extremamente impressionados que nós tínhamos ainda toda a frota original em condições de operar, né? Fruto, evidentemente, desse processo de manutenção que nós temos aqui e de um núcleo de nacionalização de peças, porque nem existe mais no mercado muitos componentes desse trem, então nós tivemos que desenvolver fornecedores para conseguir manter a frota operando e fazendo a manutenção dela, e também desenvolvido pela engenharia aqui da Transurb. Nós temos um sistema de bilhetagem que usa a tecnologia idêntica à tecnologia que é usada em Porto Alegre, do TRI, né, que é a tecnologia da Prodata, e temos também a interoperabilidade com o TEU, que aí foram colocados, então, validadores da região metropolitana. Então, hoje nós recebemos cartões TEU, cartões TRI, o nosso próprio cartão SIM, hoje também temos QR Code, né? E estamos evoluindo aí nesse processo de melhorar o processo de arrecadação. Aqui, informações a respeito do nosso quadro de pessoal, né? O quadro de pessoal da empresa hoje está em 1.065 funcionários, digamos que é o nosso limite de contratação de empregados, mas efetivamente nós estamos hoje com 98 funcionários, né? Então, nós estamos abaixo do quadro necessário, o quadro aprovado para ter enquanto quantidade de empregados. Iniciamos um processo de concurso público, né? E divulgamos, inclusive, edital, e tivemos que suspender, porque, em virtude de nós estarmos no Plano Nacional de Desestatização, foi exigido que a gente submeta a aprovação do concurso ao Conselho de Ministros, e é um processo que nós estamos ainda tramitando com essa demanda. Suspendemos só o edital, esperamos que essa é uma das pautas que o presidente foi tratar em Brasília, que é destravar esse processo para que a gente possa efetivamente contratar e repor o quadro funcional, né? Nós temos, assim, distribuído, então, na área, nós temos 3 grandes áreas: administrativo, manutenção e operação, né? Temos, então, 23% de pessoas do sexo feminino, 236 empregados, 770 do sexo masculino. Nível de escolaridade, e esse é um dos trabalhos, aqui da última foto à direita, foi um dos grandes trabalhos desenvolvidos aqui na engenharia da Transurb, que foi recuperar o sistema de sinalização nosso, né? Porque o nosso sistema foi desenvolvido pelos japoneses, né? A Kyosan, uma empresa japonesa que fez todo o sistema de sinalização da via, porque os nossos trens, eles andam na velocidade que a via determina, né? O limite que ele pode operar, o operador de trem, é aquilo que a sinalização determina, por trechos, né? E isso, durante a inundação, nós tivemos um grande prejuízo, né? Perdemos
algumas painéis de controles, enfim, nós tivemos que recuperar, e como isso também, para as grandes fornecedoras de tecnologia de sinalização, eles não interessam em fazer conserto, eles querem vender um processo todo, uma sinalização completa. Então, nós não tínhamos nem no mercado fornecedor capacidade de contratar, além de que o valor era extremamente alto. Então, quem recuperou e está recuperando a sinalização da empresa são os técnicos de eletrônicas aqui da empresa. Então, foi um trabalho de relojoeiro, desmanchar relé por relé, limpar, testar na Giga de teste, reconfigurar e colocar a funcionar. Então, graças aos cabeças brancas aqui da empresa que nós conseguimos recuperar a nossa sinalização e estamos recuperando ainda alguns painéis, né, com o pessoal da casa, pela experiência de 40 anos de Transurb, que permitiu a gente chegar onde chegou até agora, né? Então, é um trabalho da engenharia e dos técnicos de eletrônica da Transurb. A foto primeira é a recuperação da via permanente. A questão tarifária, nós tivemos agora um pequeno recomposição, não dá nem para dizer que é um reajuste, porque o período que ficou sem reajuste deu um índice de 22% de IPCA, e nós aprovamos no Conselho um reajuste de 11%, então 50% do IPCA. Nós ficamos muito tempo com a tarifa sem reajuste, então nós passamos agora em julho desse ano para a tarifa de R$5, mas mesmo assim, nós, comparativamente com os outros sistemas, ainda estamos bastante competitivos. Então, isso nos leva a crer que, na medida que a gente volte a operar até às 11 horas da noite, a gente volte a ultrapassar a casa dos 100 mil usuários dia. Esses são números de passageiros transportados, né, que nós tivemos na expansão até Novo Hamburgo, chegamos à casa de 220 mil. Hoje nós estamos no entorno de 90 mil usuários dia, né, e tivemos um impacto na nossa taxa de cobertura operacional, em virtude do que nós reduzimos a nossa arrecadação e aumentamos a nossa despesa, na medida que nós estávamos reconstruindo a empresa. Então, fez com que a nossa taxa de cobertura caísse drasticamente, né? Nós tivemos uma taxa de 48%, que a taxa de cobertura é a arrecadação que a gente tem com a receita de transporte, com a receita financeira, com a receita comercial, frente às despesas operacionais, né? Então, a sustentabilidade da empresa, a diferença é o subsídio que o governo coloca todo ano no nosso orçamento. Mas, como o subsídio deixou de ser palavrão na nossa área de transporte, né, porque logo que nós entramos na empresa, tu falava em subsídio, não, vocês têm subsídio e tal, se exibia os empresários de ônibus e tal, né, porque a tarifa em Porto Alegre cobre todos os custos. E hoje a gente verifica, né, que depois da pandemia colapsou isso, né, então faliu o sistema de financiamento do transporte, não tem mais como sustentar só com o usuário pagando tarifa. Então o subsídio passou a ser uma palavra mais agradável para todas as pessoas que lidam com transporte. Então, hoje, nós sabemos que Porto Alegre, por exemplo, coloca bastante recurso no sistema de pneus, né? E, na época, isso não acontecia e ficava nós sempre tendo que dar explicação que nós éramos uma empresa subsidiada. Então, hoje, nós estamos todos na mesma situação. Sem subsídio, sem participação do poder público, não tem nenhum sistema que se sustente só com a tarifa, né? Esse é um perfil da pesquisa dos usuários, né? Nós fizemos pesquisa todo ano, pesquisa de satisfação dos usuários, e esse é o perfil que nós apuramos na última pesquisa de 2024, e isso tem se repetido, ou seja, a maioria do nosso usuário é público feminino, né? Então, é uma realidade, nós já vimos, isso é um dado que se repete nas últimas, acho que nos últimos 5 anos de pesquisa vem se repetindo, né? O perfil do nosso usuário, escolaridade, renda, né, até 2 salários mínimos. Então, nós sabemos da importância que tem o transporte da Transurb no eixo aqui do Vale dos Sinos, em virtude de que é prioritariamente, basicamente, a classe trabalhadora que usa o sistema Transurb, né? Que, normalmente, as pessoas, quando viajam para fora do Brasil, andam de transporte sob trilhos, né? Andam em metrô, trens e tal, acham uma maravilha. Aí tu pergunta se a pessoa já andou de Transurb, a pessoa nunca andou, né?
E, claro, muitas vezes não é a sua, digamos, área de destino ou desejo de deslocamento, mas pelo menos na Expo Inter, ande de trem, né, que é mais prático, mais racional ir para a Expo Inter, e é justamente na Expo Inter que nós aumentamos bastante a nossa demanda, né, que aí já não é o nosso dia a dia e agrega muita demanda nesse período. Então, a gente espera ultrapassar a casa dos 100 mil justamente agora, dia 30, quando fizer a abertura da Expo Inter. Aqui é um dado das externalidades, né? Porque a gente, quando calcula o nosso custo, a gente fica com uma referência da relação do custo da empresa e tarifa, né? Mas nós, há tempos, teve alguns momentos que as organizações começaram a trabalhar com balanço social, além do balanço econômico, fazer balanço social. E há bastante tempo nós vínhamos trabalhando e a área de governança da empresa começou a desenvolver um cálculo para nós apropriar as externalidades também, né? Para verificar que, na verdade, o fato de ter uma empresa como a Transurb com energia limpa, e hoje nós podemos dizer que é uma energia limpa mesmo, porque nós fizemos uma contratação no Mercado Livre de energia e condicionamos que os fornecedores dessa energia no Mercado Livre viessem de fontes renováveis, né? Então, nós não recebemos energia hoje de nenhuma fornecedora que use combustível fóssil, como tem as termoelétricas, coisa do gênero, né? Então, hoje nós podemos dizer, e é uma das buscas da empresa de ser uma empresa efetivamente verde, né? Que além de ter uma energia renovável, que venha de fontes renováveis também, né? Essas são imagens da inundação, então aquele arco lá, na primeira foto, é na Estação Mercado, então para a gente ver o que foi a Estação Mercado, como ficou durante a inundação. A foto do centro é a subestação de energia Farrapos, né, que nós tivemos perda total, ela ficou totalmente submersa. A última foto aqui da ponta é o nosso pátio de manutenção, aqui onde nós estamos, aqui nessa região que nós estamos, para ver o que foi a grandiosidade da inundação aqui nessa região da cidade, né? Ali, para ter uma noção, o aeromóvel estava lá na via elevada e a água estava no viaduto ali. Então, nós tivemos 10 estações alagadas, né? Tivemos problema no nosso sistema de bilhetagem, né? Perdas de 3 subestações, os 12 quilômetros que eu falei de via férrea, que se duplicam para 24, e um prejuízo estimado em 342 milhões, né? Nós recebemos, no primeiro momento, 164 milhões, depois, numa segunda etapa, mais 60 milhões, e quando pedimos a recomposição integral, nós não recebemos. Então, nós temos hoje um déficit de quase 100 milhões de reais ainda para pleitear junto ao governo federal para poder efetivamente reconstruir tudo aquilo que a gente perdeu, porque nas oficinas nós perdemos muitas ferramentas, muitos equipamentos, né? E que a gente não conseguiu recuperar na totalidade. Então, a gente está... inclusive, isso acaba gerando reflexo no próprio contrato de manutenção de trens, porque quando nós contratamos, nós colocamos que nós iríamos fornecer os equipamentos das oficinas, e hoje algumas atividades que eram desenvolvidas dentro da nossa oficina têm que ser levadas para São Paulo, porque nós perdemos esses equipamentos aqui na empresa, e isso está encarecendo, inclusive, a nossa manutenção, né? E gera problemas também com o próprio contrato, com o próprio fornecedor, né, da manutenção dos trens. Esses são os valores, então, de recursos. Nós usamos o nosso orçamento ordinário também, todo o recurso que nós tínhamos para investimento, porque nós fizemos um planejamento da empresa e temos um plano de negócio, que são todas as necessidades, né, que nós temos que executar. E, em virtude da inundação, nós tivemos que realocar todo o nosso recurso, que eram para fazer recuperações da empresa. Para vocês terem uma noção assim, de grandeza, nós temos 70 edificações para fazer manutenção, né? E a gente tem dificuldades de recuperar aqui o prédio, recuperar as oficinas, estações, né? E todo esse recurso que estavam previstos para isso foram
redirecionados, então, para recuperar a empresa, botar os trens a funcionar. Então, nós temos ainda agora um gap aí de muitas necessidades para recuperar e a briga por recurso. Então, todo mês tem que ter um diretor em Brasília lá, indo no Ministério, indo na Fazenda para, né, buscar desbloquear o orçamento, enfim, conseguir recursos para a reconstrução da empresa. Diferentemente do tratamento que foi dado para o próprio Estado, né? O Estado teve aí digamos, não o perdão da dívida, mas todo o pagamento da dívida do Estado hoje tem um fundo, né? Que o problema hoje da reconstrução do Estado não é falta de dinheiro, né? É falta de projetos, né? É falta de capacidade, que houve uma desestruturação técnica também, para poder dar conta do recurso que tem disponível para fazer a reconstrução. E hoje nós estamos mais fragilizados do que nós estávamos antes da inundação. Porque antes da inundação, mal ou bem, tinha as casas de bombas, comportas, enfim, que foram perdidas e que nós não reconstruímos na sua totalidade, né? Então, algo que daqui 4, 5 anos é que nós vamos poder dizer, olha, agora já dá para ficar mais tranquilo. Mas até essas obras serem executadas, nós estamos hoje numa condição de fragilidade maior do que nós estávamos antes, né? Então, para vocês terem ideia, esses são os grandes valores dos investimentos que nós estamos fazendo aqui na empresa, né? Que é a recuperação da via permanente, o problema, a sinalização, as subestações de energia, estações, enfim. Nós só vamos ter a parte de energia recuperada na sua totalidade no segundo semestre de 2026. Né? Até lá, em janeiro, nós teremos a subestação Fátima recomposta, e depois nós vamos ter, só no final do ano, a recuperação da subestação Farrapos. Então, a gente diz, é um falso normal, nós estamos estendendo a operação, oferecendo viagens, mas não temos energia para nos aventurar em oferecer trens acoplados em horário de pico, que tem maior carregamento, enfim, né? Ainda vai permanecer um certo desconforto nesses horários de maior carregamento, né? Que é das 6 da manhã às 8, das 17 às 20, né? Então, nesse período, nós vamos ter ainda um desconforto, porque vai ter trens bem lotados, e nós só conseguimos chegar a um intervalo mínimo de 8 minutos, quando a nossa capacidade de projeto tem intervalos de até 4 minutos, né? Então, intervalos de 4 minutos nos permite fazer 15 viagens por hora, né? Com capacidade de dobrar a composição para 8 carros, então nós temos uma capacidade de transportar 30 mil pessoas por hora, em condições de projeto, né? De intervalo de 4 minutos. E hoje nós estamos com intervalos mínimos de 8 minutos, que vai nos dar, no máximo, 7 viagens por hora, né? Então, reduz muito a nossa capacidade de transporte. Essa restrição. Isso aqui é um pouco do nosso calendário da nossa reconstrução, né? Então, nós, no dia 20 de setembro, chegamos em Farrapos. Dia 30 de maio, uma coisa interessante que eu falei o ano passado foi isso, porque a gente, por ser uma empresa pública do governo federal aqui, e como tem uma granalização aí, né, da disputa política aqui no Estado, então, toda vez que queriam fazer alguma comparação, dizendo, não, mas o governo federal tem a Transurb e também não funciona e tal, né? O aeroporto ficou um tempão sem funcionar, né? Aí, quando a gente começou a fazer aqueles voos na base aérea de Canoas e descia lá, pegava um ônibus e vinha aqui no aeroporto só para pegar as malas, que era assim que estava funcionando, a imprensa começou a dizer que o aeroporto estava parcialmente funcionando. Aí eu fui dar uma entrevista no Jornal do Almoço e o jornalista, que quando não tem o que falar, vem aqui falar mal da Transurb, eu perguntei para ele se nós poderíamos receber os usuários na estação, oferecer o banheiro, um café, e dizer que também estão parcialmente funcionando, só não tem trem. Porque eles estavam dando esse tratamento para o aeroporto. Não tinha voo, não tinha desembarque, a gente só vinha aqui pegar as malas, e eles diziam que o aeroporto estava funcionando parcialmente, né? Então, para ver como é que é o tratamento. E como nós somos uma empresa do governo federal, nós apanhamos muito. E, no entanto, a inundação aconteceu dia 4 de maio, né? Dia 4 de maio, nós ficamos acompanhando o que aconteceu em São Leopoldo e Novo Hamburgo, onde as pessoas não tinham como se deslocar dentro da cidade, a não ser caminhar na nossa via, que é uma via elevada. Então, virou uma grande travessia a nossa via, e a gente não tinha como proibir a população de andar na via, né? Para se deslocava de um município ao outro em cima da via. E isso foi se
aumentando a quantidade de pessoas, era bicicleta, era animais, era de tudo um pouco, e a gente viu que nós tínhamos que tomar uma atitude para inibir isso, e a única forma de fazer era colocar o trem a circular. Então, nós, mesmo sem ter as oficinas, ainda as oficinas naquele estádio que estavam lá inundadas, pela primeira vez na história da Transurb, nós fizemos uma operação sem ter oficina de manutenção de trens. E a gente sabe que trem, como qualquer veículo, tem falhas, tem problemas que a gente tem que estar fazendo manutenção. Então, nós pegamos daqueles trens que estavam parados lá na via, há mais de 20 dias, a gente selecionou 10, 12 trens, e para poder botar esses trens a funcionar novamente, depois de ficar 20 dias parado, nós tivemos que levar secadores para tirar a umidade dos motores, para poder energizar os motores, para poder circular. E aí nós operamos com trens num pêndulo de Novo Hamburgo até a Estação Unicinos, e da Estação Unicinos fizemos um carrossel até a Matias e ficamos 45 dias fazendo essa travessia sem cobrar tarifa, que nós chamamos de Operação Trilhos Humanitários, porque foi a maneira que nós fizemos para não só oferecer o serviço, mas fazer com que as pessoas se deslocassem de trem e não caminhando sobre a via, né? E então nós, no mesmo mês da inundação, mesmo que parcialmente, nós retomamos a operação, né? Atendemos 50% da nossa via, né? Nós vínhamos de Novo Hamburgo até a Estação Matias Velho. E isso foi no próprio mês da inundação. Então, nós efetivamente vínhamos operando parcialmente, mas não era assim que nós éramos tratados, nós estávamos fora de operação, né? Então, é um tratamento, né, desigual, é um tratamento desigual. Por quê? Porque nós somos uma empresa pública do governo federal, e como há essa granalização política, a gente sempre tem um olhar diferenciado pela mídia, né? Quando eu fui dar uma entrevista também durante a inundação, que não foi uma entrevista, aquilo ali foi um massacre, né? Que a Rosane de Oliveira, a Giane Guerra e a Andressa diziam, não, mas no que nós podemos ajudar, não sei o que, nós queremos ajudar. Não, vocês podem nos ajudar muito, a imprensa é quem mais pode nos ajudar, mas ajudar dando um tratamento equânime, tratando a Transurb como vocês tratam o aeroporto, né? Porque para todo problema complexo, sempre surgem soluções simples, né? E erradas, né? Porque surgiu uma ideia, não sei, de um deputado aí, que era para testar a pista, era vir um piloto só e descer com um avião na pista do aeroporto para ver se a pista estava boa. Aí todo mundo, não, que absurdo, 300 toneladas, mano, né? É um perigo e tal. Eu digo, pois então, e vocês acham que transportar 1000 pessoas dentro de um trem que pesa 200 toneladas não tem perigo, né? Então é só isso, é só nos tratar com igualdade de tratamento, né? De dificuldades de reconstrução. E nós não tínhamos todo o tempo do mundo para voltar a operar. Então, felizmente, graças a essa cooperação que a gente teve com a CPTM, a gente conseguiu voltar, que é o que está nos permitindo operar até agora, inclusive, esses equipamentos, né, de energia que a gente trouxe de São Paulo. Então, nós chegamos no dia 20 de setembro em Farrapos, dia 24 de dezembro, e sempre datas que nós colocamos como grandes metas aqui dentro da empresa, e não foi simples aqui a mobilização aqui da Transurb para conseguir cumprir essas metas, né? E, felizmente, a gente anunciou e cumpriu, né? Assim como nós estamos anunciando, dia 30, sábado, retomar integralmente o horário das 5 às 23, porque durante todo esse período a gente ficou operando das 5 da manhã até as 20, de segunda a sábado, e domingo e feriado nós interrompíamos totalmente a operação nesse trecho de Canoas até Mercado, que era necessário para poder fazer recuperação da via, porque tem que desenergizar a rede, enfim, né, para poder as máquinas entrarem para reconstruir. Mas a gente acredita que está tendo êxito, né, na medida que estabelece as metas, anuncia e cumpre, porque muitas vezes se anuncia e depois se adia, dá uma escorregada no calendário e tal, né? Felizmente a gente está conseguindo cumprir isso. Esses são índices de satisfação, né, com o nosso serviço, porque mesmo nós não deixamos de fazer pesquisa. Houve uma dúvida se nós deveríamos ou não fazer a pesquisa no ano de 24, porque, a gente está com serviço restrito, sofremos a inundação, enfim, como nós vamos fazer a pesquisa? Aí a gente, discutindo com a empresa, com a gerência, na época, de como faria essa pesquisa, e a empresa que fez a pesquisa
sugeriu que nós contextualizássemos a pesquisa. Então, foi feito um vídeo da inundação, né, e que se apresentava para os entrevistados aquele vídeo e depois fazia a pesquisa, e grande parte das pessoas que foram entrevistadas também tinham sido vítimas da inundação. Então, houve uma empatia muito grande, porque se sentiram também dentro, né, daquele contexto, e aí deu para fazer uma avaliação no contexto de que houve um prejuízo, porque foi justamente o eixo que a gente atende, onde teve Canoas, né, São Leopoldo. As pessoas tiveram uma empatia muito grande com a Transurb, e nós, em virtude de ter voltado a operar e oferecer o transporte, isso fez com que nós mantivéssemos e até melhorássemos até o nosso índice de satisfação com o nosso serviço. Então, foi extremamente positivo, a gente não deixou de fazer a pesquisa, que faz parte do nosso histórico aqui de todo ano, fazer uma pesquisa de satisfação com os usuários. Bueno, era isso, né? Muito obrigado, né? Então, era uma ideia geral dos números da Transurb, e depois os colegas que vão participar vão falar um pouco mais dessa experiência que foi, né, realizar 2 orçamentos em um ano, e o colega Belori, da tarde, vai apresentar essa, que é um case, na verdade, né? Porque no serviço público, a gente sabe a dificuldade que é, né? O famoso au-au, né? Dos processos, né? A gente, o fulano, e o processo vai. Então, a gente, com essa experiência aqui, conseguiu eliminar muito au-au, né? E agilizar os processos de contratação. Então, é uma experiência que eu acho que vai para além, inclusive, do setor público, né? Porque a gente costuma dizer, né, comparar setor público, setor privado e tal, mas essa experiência que nós tivemos aqui na Transurb é um case bem interessante, eu acho que vai ser bem bacana. À tarde, o colega vai apresentar para vocês, e eu, hoje, aqui na condição de representar o presidente, era mais uma apresentação institucional mesmo, né? Não é bem da área da operação, que é onde eu atuo mais diretamente. Mas só para fazer uma pequena brincadeira aqui, quando eu fiquei de 2001 a 2006 fora da empresa, e quando eu retornei, eu fui trabalhar de assessor do diretor, que já faleceu, né, o nosso saudoso De César, né? Ele era diretor de operação. Aí, quando eu me apresentei, que eu estava retornando das cedências que eu tinha tido na IPTC, depois na Prefeitura de São Leopoldo, eu digo, olha, eu estou me apresentando, eu vou ser seu assessor, né, aqui na diretoria de operações. A primeira pergunta que ele me fez, tu é engenheiro? Aí eu disse para ele, não, eu sou administrador de empresa. E ele disse, que pena. Mas, de qualquer forma, eu acho que todas as formações, né, todas as experiências, tudo é importante, né? Todas as formações são importantes, né? E nós temos aqui um corpo técnico de engenharia muito forte na Transurb, né? Nós temos mais de 50 engenheiros aqui na casa. Eu acho que poucas empresas de engenharia têm tanto engenheiro. E mesmo assim a gente está com carência técnica, nós perdemos muitos técnicos, né? Temos que recuperar, mas é graças a esse acúmulo de conhecimento, de vivências, né? De experiências aqui na empresa, que nós nos tornamos uma empresa resiliente, e estamos aí, né? Resistindo e melhorando, né? Inclusive porque a enchente foi um problema, mas também uma grande oportunidade, porque nós vamos sair, depois de tudo reconstruído, uma empresa mais moderna, inclusive do ponto de vista tecnológico, porque as subestações de energia que nós temos são de 40 anos atrás, e nós vamos ter agora, digamos, o estado da arte, depois de reconstruída a empresa, né? Passamos esse perrengue todo, mas com certeza vamos sair uma empresa bem melhor, bem mais modernizada tecnologicamente, né? E esperamos também que a gente consiga demonstrar para o governo federal a importância de manter uma empresa como a Transurb como uma empresa pública, né? Então, isso é uma batalha que não está vencida ainda, né? Nós continuamos, né, nessa discussão junto ao governo federal, e o processo de, digamos, concessão de uma empresa como a nossa é um processo que obrigatoriamente vai passar por uma discussão no Estado todo, né? Porque vai ter que passar pela Assembleia Legislativa, vai ser um grande debate isso, né? E nós aqui dentro da empresa estamos aqui resistindo e fazendo a empresa ser remodelada, ser reconstruída, ser refundada, digamos assim, né? Com esse novo momento que nós estamos vivendo, e é fruto desse coletivo que tem na Transurb, no espírito de
de resiliência mesmo, né, do quadro funcional, porque envolveu todas as formações, né, desde a engenharia, os administradores, enfim, envolveu toda a corporação, né. Nós iniciamos na inundação contratando 3 barcos, operamos 3 barcos para poder vir no pátio da empresa, saímos da inundação, contratamos uma frota de ônibus, então nós já operamos barco, operamos ônibus e trem, né? Então, agora com o encerramento da operação no sábado, nós vamos voltar à nossa função original, vai ser também para o pessoal de estação, de segurança, foi o nosso pessoal que fiscalizou a operação de ônibus. Então, a nossa turma se jogou, né, com planilhas, porque nós tínhamos que controlar, porque nós fretamos esses ônibus, tínhamos que controlar o seu carregamento, enfim, fizemos papéis que nós nunca tínhamos feito, né, para poder manter o serviço, para poder oferecer o transporte, completar a viagem, né, até o centro de Porto Alegre. Então, mais uma etapa e um alívio para todo o pessoal da operação lá da ponta, que vai voltar à sua função original, que é cuidar do usuário da estação e não mais ficar administrando frota de ônibus, como nós já tivemos que fazer administrando barcos, né? Enfim, mas é a multimodalidade no seu exercício pleno, né? Então, os colegas do trem estão todos de parabéns, né? Os colegas da operação, e eu, na condição de diretor de operação, só tenho que agradecer, porque foi graças a esse envolvimento da categoria, né, de assumir essas funções, é que permitiu, né, que a gente mantivesse o serviço, mantivesse a empresa funcionando e garantisse o nosso emprego, porque só existe razão de ser do nosso emprego aqui é ter trem circulando, é ter trem operando e atendendo o eixo onde nós estamos instalados. Então, obrigado e bom dia para nós todos. O Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito, porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões.
Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.